Amados, nesse domingo, Tavinha, dia 3 de abril, desde aqui o nosso espaço dos nossos encontros, igreja reunida, para que nós possamos também ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 18, e nós vamos fazer a leitura, inicialmente, dos versículos a partir do 16. Eu gostaria de pedir a você que se colocasse de pé um instantezinho, se for possível, para que juntos nós possamos ler a palavra do Eterno, a palavra do Senhor, dando toda a atenção a esse cenário aqui, que é o que nós vamos tomar para esta mensagem. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então, farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar seus atos, se são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso, afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa do 40, não as destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão, permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. E quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Vamos orar. Deus nosso amado Pai, eu quero te louvar e te bendizer pela bênção de estarmos hoje pela manhã aqui reunidos como igreja do Senhor e de irmos ao encontro de tantos outros que igreja do Senhor nos acolhem desde a sua casa, de irmos ao encontro de tantos outros que estão abrindo o seu tempo, a sua agenda, o seu coração, dando espaço para também participar conosco um pouquinho e ouvir esta palavra. Dá-nos, portanto, a tua palavra,
abençoa-nos para a vida e faça com que também pela tua palavra possamos sair abençoando pessoas em todo o mundo, em favor de todas as gentes, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, e como povo de Deus aqui, juntos respondemos com o nosso amém. Amém e amém. Podem assentar-se, por favor. O que é que você achou aí dessa conversa que Abraão teve com Deus? Deu uma canseira? Pois é. Fiquei observando assim algumas expressões na medida que a coisa ia acontecendo. Outra perguntinha, qual que é o lado de Deus que você mais gosta assim? Se você tivesse que prestigiar aí um dos atributos de Deus, de tantos que Ele tem, o que é que você diria? Esse é o que eu mais gosto. Isso é importante para a gente, porque tem tudo a ver com a maneira como nós enxergamos Deus, como nós entendemos Deus, e também tem a ver com a maneira com que nós precisamos parar para observar a forma como Ele age na nossa vida, porque Ele está sempre trabalhando. Diz para quem está ao seu lado, Deus é Deus que trabalha na vida da gente. Nos bastidores da existência, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está em ação. Então é uma questão, assim como eu sempre digo, bem pessoal. Com Deus sempre é pessoal. Com Deus o negócio é pessoal. É questão de relacionamento. Ou a gente tem ou a gente não tem. Você tem? É pessoal. Por isso, gente, é bom a gente só dar uma olhadinha brevemente no contexto aqui. Estamos no capítulo 18, vamos avançar um pouquinho para o 19, mas a gente volta na história e a gente vai lembrar do tempo em que Abraão morava lá na Mesopotâmia. Lá na terra de Ur dos caldeus, ele era pagão, ele tinha um olhar para outros deuses, mas Deus falou com ele. O Eterno encontrou um caminho no coração de Abraão, chamou ele e falou, sai da tua parentela e vai para onde eu te disser, você deve ir. E aí a gente sabe lá do finalzinho do capítulo 11 para o capítulo 12 do Gênesis, você faz a lição de casa depois e você faz essa leitura para complementar a tarefa. Ele faz como Deus lhe disse que deveria fazer. Só que nessa de sair, ele traz assim uma certa bagagem. E essa bagagem tem a ver com algumas pessoas que vêm com ele. E essa bagagem tem a ver com um parente dele chamado Ló. E a coisa estava indo até que deu ruim. Então eu queria convidar você a acompanhar comigo a leitura no capítulo 13, só para você entender, lendo a palavra, para eu falar um pouco menos, aquilo que aconteceu entre os que faziam parte diretamente da família e do contexto de Abraão e os que faziam parte da família do seu parente Ló, que ele trouxe na bagagem. Capítulo 13 do Gênesis, mais um pouquinho de leitura. Vamos ler aqui os 18 primeiros versículos, porque assim a gente ganha tempo. Diz que Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro, e do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Está entendendo? E aí, então, continua o texto, versículo 7. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, Abrão disse a Ló, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos, a região inteira está à sua disposição, escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita, se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra.
Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá, percorra a terra em todas as direções, pegue, porque eu dou a você. E então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre, e ali construiu mais um altar para o Senhor. Então, lendo o texto, já deu para entender a encrenca, a demanda, deu para entender o conflito que eles viveram, e apesar de Abrão, ali ainda você percebeu, Abraão, não é? Ele ser o mais velho, ele se posiciona de uma maneira seguinte: no que depender de vós, tende paz com todos. Pode escolher você, Ló. E aqui demonstra a grande diferença que existe entre eles, porque Abraão, ele estruturou a sua vida e decidiu viver a partir do que Deus tinha falado com ele por intermédio da sua palavra. Toda a sua esperança e toda a sua estrutura de vida tem a ver com o que Deus havia dito para ele. Mas o Ló olhou demoradamente, fez contas, fez cálculos e decidiu viver por aquilo que ele via. E assim, ele decidiu se organizar na sua vida, ele decidiu se organizar na sua história. Tem uma diferença muito grande aqui, muito grande, entre viver pela fé e viver pela vista. Entre viver a partir do que nós temos da parte de Deus e assim nos organizarmos para depender dele e arregaçarmos as mangas e fazermos os nossos projetos e calcularmos tudo direitinho. Não que planejar não seja importante, não que orçar não seja importante, mas numa atitude que vai nos levar a negociar os nossos valores, tanto que a palavra de Deus não deixa de registrar o seguinte: ele foi morar no meio de um povo perverso, aliás, extremamente perverso. Ele tomou uma decisão, após fazer contas, de correr um risco, de se submeter a um cenário. Assim Ló decidiu estruturar a sua vida. E aí o tempo passa. E Abraão, que é o chamado de Deus, ele precisa ser seguidamente visitado por Deus para ele ser reabilitado na sua esperança. Não é assim que acontece com a gente também? Não dá a impressão de vez em quando a gente tem só a palavra, quando a gente tem só a palavra, que o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, parece que nada acontece. Dá uma impressão na gente assim que Deus perdeu o controle. Ou que Deus perdeu o controle e que Ele esqueceu da gente. Eu acho que eu já não faço mais parte dos planos de Deus. E o tempo passou para Abraão. E ele arrumou umas encrencas para ele junto com a sua esposa. Mas quando a gente chega no capítulo 18, nós lemos uma parte do capítulo 18, e como também tarefa de casa, vocês depois leiam desde o primeiro versículo do capítulo 18 e até onde nós já lemos, o céu tem notícias para Abraão. O próprio Deus vem para falar com Abraão, toma iniciativa, traz com ele 2 anjos,
que se apresentam assim, né, em forma humana, tanto que ele prepara uma refeição para acolhê-los, e a notícia boa, Luana, do céu chegou. Olha, o negócio é o seguinte: chegou o tempo de Deus para vocês, Abraão. Deus, gente, tem um tempo dele para agir na vida da gente. O tempo de Abraão chegou. Diz para quem está ao seu lado: o tempo de Deus para você vai chegar. Porque o tempo de Deus para a gente é certo. Até lá, o que a gente faz? Fique com a palavra. Confie na palavra, apoie-se na palavra, estruture-se na palavra, viva pela fé, numa relação de confiança com o Eterno, que por sua palavra fala com a gente. Passou muito tempo, quase 25 anos, mas chegou o tempo do céu bradar, Deus desceu e falou, por intermédio daqueles mensageiros: olha, daqui 9 meses a gente volta aqui e vocês vão estar com uma criança nos braços. O tempo para Abraão chegou. Só que a gente percebe, portanto, que, como nós já lemos no início desta mensagem, chegou também um outro tempo de Deus. O Deus de amor e de bondade, que agora se manifesta para Abraão e que vai cumprir na vida de Abraão e através dele os propósitos que ele tem para toda a humanidade: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também é o Deus que precisa se posicionar contra toda a iniquidade. E agora ele vai anunciar a Abraão, e é interessante, porque ele está chamando Abraão para uma conversa. Diz para quem está ao seu lado assim: Deus chama a gente para conversar. Preste atenção como Deus nos chama para conversar com Ele. Preste atenção como Deus chama aqueles que estão num compromisso com Ele para receber revelação da parte dEle. Deus tinha uma revelação a fazer para Abraão. E chamou ele para dizer o seguinte: olha, o negócio lá para o lado de Sodoma e de Gomorra ficou complicado demais. A situação é extremamente crítica. Eles precisam ser contidos. Eu preciso interferir nesse estado de coisas que se tornou o estilo de vida dessa gente lá de Sodoma e lá de Gomorra. E Deus está, portanto, dizendo isso para o Abraão. Por que a gente tem que prestar atenção, Renato? Quando Deus chama a gente para conversar, porque é o seguinte: tem realidades que nos são visíveis, Laurinha. Tem coisas que nos são perceptíveis, mas tem muita coisa que está, por assim dizer, encoberta como que por uma cortina. E do lado de lá, só Deus sabe. Do lado de lá, só Deus enxerga. Do lado de lá, Ele está trabalhando. Nós não acessamos. São os mistérios de um Deus soberano, que está agindo em favor de todos nós e que tem um plano perfeito, e que Ele está levando a cabo, cumprindo etapa por etapa em favor de todos nós. Então são cenários inacessíveis para a gente, mas aqui Deus está revelando os seus planos para Abraão, e ele disse: não contaria para Abraão, sendo ele o pai de tantas nações que dele eu vou gerar. Ele acabou de trazer a notícia para Abraão: agora chegou o tempo, agora tem prazo para o negócio acontecer. Até aqui você esperou, viveu pela fé, mas agora eu estou dizendo, vai acontecer. E Deus então traz essa revelação e conta tudo para Abraão, que um dia saiu da terra e não ouviu muito a respeito do que aconteceria com ele. Pode ir lá. O que é que Deus falou mais para Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus? Só sai daqui e vai para onde eu te mostrar. Não contou os detalhes. Então não espere saber tudo de uma vez. Diga para quem está ao seu lado: não espere saber tudo de uma vez. Não espere saber tudo de uma vez. A sua parte é crer. A sua parte é confiar. A sua parte é depender. A sua parte é crer que o Deus que falou, Deus falou com você um dia. Não falou com ninguém aqui. Deus, com quantos Deus falou um dia?
Você está aqui, Deus chamou você. Você é um servo de Jesus, você tem um compromisso com Deus. Se Deus falou, Ele vai trazendo revelações aos poucos para você, mas fique com a palavra conhecida. E se não conhece, conheça, estude. Amplie os seus horizontes na compreensão e no conhecimento de quem Deus é. E Deus vai enriquecendo você e vai ampliando os horizontes do seu entendimento e vai estendendo o alcance da sua vista, mas é uma vista pela fé dos óculos que Deus te dá. Aqui Deus pôs mesmo um binóculo, uma luneta para Abraão enxergar mais longe o que ele está para fazer, pontualmente. E aí então, Deus anuncia o que ele vai fazer e Abraão se posiciona. E por que isso é importante? Por que a postura de Abraão é importante? Porque Deus, que é soberano e todo-poderoso, essa ideia que a gente faz dele, pode levar a gente a uma certa passividade. Deus decidiu, Deus vai fazer, e eu com isso. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? O nosso relacionamento com Deus passa muito por um equilíbrio. Por isso que eu perguntei no começo, qual que é o lado de Deus que você mais gosta? Eu gosto de Deus quando Ele passa a mão na cabeça da gente. Quando Ele é o Deus de amor e bondade. Esse eu gosto. Mas tem gente que não se conforma como tem alguma coisa ruim acontecendo, porque a pessoa ela olha para Deus e fala assim, não, Deus é o Deus de justiça, Ele tem que fazer alguma coisa a respeito, tem que pesar a mão. E tem gente que gosta de Deus assim. A melhor maneira de nós nos relacionarmos com Deus é numa medida de equilíbrio. É entender que Deus é Deus de amor e de bondade, e Deus é o Deus que castiga, sim, a iniquidade. E entender que isso não está na sua mão, não está na mão de ninguém, só na mão dEle. E quando a gente amplia o nosso conhecimento e a nossa compreensão de como Deus age, e nós reconhecemos que nós não sabemos tudo, que nós não alcançamos tudo, que nós não conseguimos fazer uma leitura plena, completa de todo o cenário existencial na vida do outro, a gente segue andando com Ele, atento quando Ele nos chama para conversar, como chamou Abraão. Abraão estava tão atento, mas tão atento, que Abraão ele toma uma postura na história, porque Abraão estava em sintonia. Abraão não queria ser apenas um mero espectador, porque afinal de contas, o seguinte, tem uma questão pessoal envolvida aí, do sentido assim, o Ló é parente dele, mora em Sodoma, Deus está dizendo o seguinte, vai esquentar para o lado deles. Aliás, a notícia é assim, e o negócio está tão feio lá que não vai dar bom. E o Abraão não faz de conta que não era com ele. Então aqui a gente aprende uma coisinha que eu queria assim com muito cuidado ensinar para você. Mas sabia que gente como a gente, convidada a ter essas conversas com Deus, de uma certa forma nós precisamos desenvolver a capacidade, entre aspas, de lutar com Deus. De lutar com Deus. De dialogar com Deus. E de fazermos isso com a ousadia e a coragem de Abraão. Sabe o que tem aqui? Tem um toque de protesto de Abraão, respeitoso. Você percebeu como ele diz? Senhor, eu que sou pó. Ele não se acha. Tu que és o Senhor. Ele sabe quem Deus é. Mas ele tem a liberdade para ir na presença de Deus e fazer perguntas sinceras. Porque na vida nós temos questões que nós pensamos assim, eu preciso de clareza. Eu necessito no mínimo de uma visitação onde Deus põe a paz. Se Ele não quiser responder, não precisa, mas Senhor, me dá a paz que eu preciso para seguir confiando no Senhor.
Porque, meus amados, nós precisamos entender que é assim. Deus nos chama a conversas sinceras. E conversas sinceras é coisa para gente grande. Coisa para gente grande. Deus quer que os seus filhos tratem a vida que dele recebem todos os dias, na presença dele, como gente grande, como gente madura, como gente que vai à sua presença, e que com ousadia, porque Abraão está expondo o seu coração, Abraão está abrindo a compreensão que ele tem de como ele vê o Senhor. Ele vai dizer assim: o justo, o Deus justo que eu conheço, exterminaria as pessoas justas daquela cidade, juntamente com as perversas. Como é que é isso? Me explica, é assim que o Senhor faria? É assim que o Senhor agiria? E ele começa uma espécie de negociação com Deus. Não ache que isso é o tipo de barganha assim, de qualquer forma. Preste atenção em tudo que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que ele, de forma ousada, de forma corajosa, mas sem perder o temor, sem se esquecer quem ele é e sem deixar de levar em conta quem Deus é, mas nessa liberdade que ele tem com o Eterno, ele luta, entre aspas, com Deus, e ele começa então, por assim dizer, a fazer o que se fazia naqueles dias. A trocar nesse ambiente da vida as impressões do que pode ser feito para a gente resolver essa história da melhor maneira possível. E ele começa com 50, com 45, com 40, com 30, com 20, e vai chegar em 10. E você prestou atenção de que isto é uma postura que nós precisamos adotar diante de Deus. Então preste atenção, você que tem as suas demandas, você que tem as suas perguntas sinceras, você que tem estas questões que precisam de clareza, você que tem essas pessoas na sua família pelas quais você está orando, preste atenção, apesar delas, não desista de clamar a Deus em favor dessas coisas, em favor dessas pessoas. Amém. Apesar de Sodoma, Abraão intercede por aquele povo. Você está entendendo o chamado de Deus para a vida da gente? Apesar das pessoas, Deus está dizendo: eu preciso que você funcione aí clamando a mim em favor dessas pessoas. Eu conheço essas pessoas, eu sei o que está no coração delas, eu já fiz a minha contabilidade celestial, eu tenho tudo no controle, eu estou no comando, mas você não pode ser apenas um mero espectador. Você tem que funcionar no palco da vida em função de todo mundo que você conhece. Então hoje aqui pela manhã tome uma decisão. Talvez você já tenha se cansado de muita coisa e de muita gente. Deus está te chamando, vem lutar comigo, vem clamar para mim, vem invocar o meu nome, vem invocar o meu nome. Escuta isso, deixa isso entrar na sua cabeça, deixa isso descer para o seu coração. Abraão tinha uma tal sintonia com o Eterno que ele não fugiu à sua responsabilidade. Deus chamou ele para conversar. Abraão, chegou o tempo na sua vida, mas Deus chamou também para informar. Mas chegou um tempo de juízo. Eu agirei com juízo contra a iniquidade de duas cidades. E Abraão se posicione para dizer: Senhor, eu tenho um pedido a fazer. Eu tenho um clamor a oferecer. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu preciso de clareza. Eu preciso conversar a respeito disso com o Senhor. E Abraão assim se posiciona. Por quem é que hoje você aqui vai renovar o seu clamor e a sua oração? Por qual situação aí que você esteja vivendo, ou que a sua família esteja vivendo, que você precisa de novo na presença de Deus?
E se você for para os Salmos, você vai pegar os salmistas, Davi e os demais, fazendo perguntas difíceis para Deus. Senhor, eu não me conformo com isso. Você vai ver as perguntas de Salomão no Eclesiastes, perguntas difíceis, lidando com a vida de verdade no palco da existência. Você vai ver Jacó lutando com Deus, porque ele entendeu que esse era o caminho da mudança e da transformação. Quer mudança na sua vida? Ninguém quer. Quer mudança na sua vida? Quer mudança na história de pessoas que você ama e por quem você tem orado? Então, faça uma coisa, saia daqui hoje, lute com Deus. Lute com Deus. Deus está te chamando, entre aspas, para esse confronto, para esse embate. É na presença dEle, você está entendendo? É na presença dEle. Então, tudo isso passa por essa consciência que nós estamos tomando aqui. Esse é o chamado. Essa é a palavra. Deus é amor. Deus é Deus de amor e de bondade, ou que castiga a iniquidade? As duas coisas. E muito mais. Ele tem muitas facetas. E a nossa relação com Ele tem que ser equilibrada. Mas aqui, por que Abraão intercedeu? Presta atenção. Por que Abraão intercedeu? Depois você vai ler o capítulo 19, eu não o farei aqui. Aqueles anjos foram à cidade, foram parar na casa de Ló, e por causa da oração e da intercessão de Abraão, Ló e as suas filhas foram preservadas da destruição de Sodoma. Você sabe, a esposa sai, a esposa de Ló estava apegada demais às estruturas que ela tinha naquela cidade, e portanto não prospera. Depois leia, você vai ver ali o desfecho, como ela não caminha depois com Ló e com as suas filhas. Vou deixar para você ler depois, você que não conhece o cenário, leia depois como tarefa de casa. Mas a ideia é de que, nesse texto aqui, nós temos as duas coisas. Nós temos um registro do Deus que é Deus de amor e de bondade. Porque assim, gente, Deus é paciente. Presta atenção, você que está em casa escutando esta palavra aqui e agora, quando você estiver. Se tem alguém que é paciente, esse é o nosso Deus. Ele dá tempo, Ele dá tempo, Ele dá tempo, Ele dá tempo. Conhece alguém que você quer ajudar e que não quer ajuda? Conhece? Conhece alguém que você quer ajudar há muito tempo e que há muito tempo essa pessoa é resistente. Ela não quer ajuda, de jeito e maneira, não quer se render, não quer ajuda nem sua, nem de ninguém. Tem gente assim. Esse povo de Sodoma e Gomorra era gente assim. Deus teve toda a paciência com eles. Mas preste atenção nisso, porque disso a Bíblia também fala. Mas chegou o tempo de Deus para a vida deles, na forma de juízo. E de vez em quando esse tempo vai chegar para alguém. E você não se esqueça que esse registro é, primeiro, um convite para você desfrutar do amor e da bondade de Deus. Desfrute do amor e da bondade de Deus. Faça isso agora. Você que me escuta, quando você escutar, clame por esse Deus, por seu amor e por sua bondade. Agora, esse texto também é um alerta. É um alerta de que o juízo de Deus, mais hora, menos hora, vai chegar. O salmista, no Salmo 73, no Salmo 37, mas no 73 diz que eu decidi viver com o Eterno. Eu decidi viver para Deus. O tempo passou e parece que aqueles que nada tinham com Deus levavam uma vida melhor do que eu. E aí eu quase me perdi nessa minha consideração, olhando para quem com Deus não quer nada, e a maneira livre e desimpedida como eles decidiram se organizar na vida. Até que eu entrei na presença do Senhor e me deparei com o fim deles.
Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas e no devido tempo dará o seu fruto. O final do Salmo 1 vai dizer que os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Então, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem um convite para que todas as gentes desfrutem do seu amor e da sua bondade. Mas ele tem um alerta também sobre o juízo de Deus, que na história de todos nós e a seu tempo vai se manifestar. E isto dentro de uma proposta de Deus para mim e para você, de não ficarmos apenas vendo a banda passar, mas de nos posicionarmos como intercessores, de lutarmos com Deus por cada vida, por cada um dos nossos, por cada um daqueles com quem nós convivemos no nosso dia a dia, e invocarmos o nome do Eterno. Eu termino com a leitura de Romanos capítulo 5, versículo de número 20, onde o apóstolo Paulo, ele vai contar para a gente o seguinte. Romanos capítulo de número 5, o versículo de número 20, diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque é que nenhum de nós, nem ninguém, precisa experimentar aquilo para o qual nós não fomos criados. Nós não fomos criados para o juízo, para a condenação, nós fomos criados para ser família de Deus. É o tempo da graça, gente, onde Deus, por seu Filho Jesus, veio ao nosso encontro. Então vamos dar uma resposta de fé a esse Deus de amor e de bondade. Essa é a grande notícia, é esta parte boa que a gente gosta de dizer. Então não perca tempo, e seja um cooperador de Deus, com Deus, um intercessor em favor daqueles que ainda não se abriram para essa proposta de paz da parte de Deus para a vida de todos nós aqui. Amém? Então nós vamos orar, e você sai daqui com uma tarefa para a vida, de ser um intercessor diante de Deus, de lutar com Deus, em favor de tantas causas, de tantas demandas, e normalmente isso tudo leva o nome de alguém, gente que a gente ama. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso, aqui eu termino. Deus ama muito mais do que você. São alvos do amor de Deus, essas pessoas todas. Apesar delas, vamos orar. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Deus, nosso amado Pai, hoje pela manhã, nós queremos te louvar e te bendizer por esta singela palavra e pelo convite que o Senhor nos faz a intercedermos na nossa vida, tomarmos uma postura na nossa história em favor de tanta gente, ó Deus, por quem nós temos orado, mas ao lado de quem nós temos convivido. O Senhor nos chama para que nós nos importemos com pessoas, com gente que mora com a gente, com gente que convive no nosso dia a dia, e de muitas maneiras, desde a vizinhança ao nosso ambiente de trabalho, por cenários, inclusive aqui no nosso país, por cenários mundiais, Senhor, onde o caos está instalado,
onde a semelhança destas cidades, Sodoma e Gomorra, a perversidade cresceu de uma tal medida, de uma tal forma, que precisa ser contida, que precisa ser calada. E nós queremos, ó Deus, ver a boa mão do Senhor, salvando vidas, como os da família de Ló experimentaram a salvação do Senhor, a preservação do Senhor, diante do iminente juízo, diante daquela destruição anunciada. Nós te damos graças pela bênção de ouvirmos com clareza a tua palavra e de podermos, ó Deus, ocupar o nosso espaço na história como homens e mulheres de Deus. Então abençoe os meus irmãos, abençoe as minhas irmãs hoje pela manhã na decisão que tomaram e revigore-os. Traz bom ânimo. Talvez muitos delas, ao ouvirem esta palavra, ainda buscam forças para reagir. Tamanho o embate, tamanho o confronto, tamanho o desgaste que durante muitos anos têm experimentado. Mas o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que conhece as coisas da nossa vida, o estado do nosso coração, o contexto da nossa existência. Então opere poderosamente e abrace especialmente esse meu irmão, essa minha irmã, esse homem, essa mulher. Agora abraça agora, Senhor, e assim deixa um toque precioso do Senhor nessa vida, que precisa de um novo ânimo para prosseguir e assim se posicionar em favor de outros, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja que crê, diga comigo agora, amém, amém e amém. Vamos oferecer a Deus a nossa gratidão em forma de salva de palmas, irmãos, pela sua bondade, pelo seu amor. Louvado seja.